Graça e paz, pessoal, tudo bem? Conectados no alto, segundo a bondade e a misericórdia do Senhor, estamos aqui para mais um dia de edificação no Evangelho, no Reino de Deus. Quero compartilhar com vocês uma parábola a qual o Senhor Jesus está à beira da praia, às margens do mar, e começa ali uma grande multidão se aglomerar. Ele entra num barco, afasta um pouco e começa a ministrar o Evangelho do Reino em parábolas. E ele começa a dizer ali, isso é narrado em Mateus capítulo 13, nos evangelhos de Marcos e de Lucas também narram. E ele começa a dizer que o semeador saiu a semear. E a primeira semente ela cai à margem do caminho. E vem as aves e a comem. O segundo tipo de semente ela cai entre pedras, em pedregulhos, em pedras, em rochas. E essa semente, não tendo uma raiz profunda, ela seca. Ela morre porque ela não tinha semente profunda. Vendo o sol e a secou, porque ela não tinha uma sustentabilidade no meio de pedra. A terceiro tipo de semente, ela cai entre espinhos. E logo crescendo, os espinhos o sufocaram essa semente. E a quarta semente, ela cai em bom solo, numa terra fértil. E essa semente, ela dá fruta, ela dá 1 a 100, 1 a 60 e 1 a 30. E ele encerra a parábola dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Ouvindo, ouça. Quem tem ouvidos, ouvindo, ouça o que eu lhe digo. E isso é tremendo, porque as parábolas compreendemos de uma forma espiritual. É para os filhos do reino de Deus compreender as parábolas, os mistérios do reino de Deus. A nós é nos dado a conhecer Cristo em nós, a esperança da glória. E Jesus ele chega para os discípulos e começa a dizer: olha, as primeiras sementes, elas caem à margem do caminho. O caminho sabemos qual é o caminho. Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. E começamos a caminhar nesse caminho. E a semente da palavra vai caindo, e nós somos essa terra. E essa primeira semente ela cai à margem do caminho, e vendo as aves vindo, o maligno, e arrebata, comem. Por isso, cuidado, amados, porque se começamos a caminhar no Evangelho, se começamos nesse caminho, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor, não podemos colocar Jesus à margem do nosso caminho. Ele é o centro do nosso caminho. Ele é o caminho, não a margem. A margem é perigoso. A margem do caminho é perigoso. Então aprendemos aqui que Jesus ele é o centro do caminho. Ele é o centro do caminho. E nada mais do que isso. Ele é o único alvo, ele é o único chão ao qual pisamos e caminhamos. Não podemos deixar ele à margem do caminho, porque o maligno certamente vai vir e vai arrebatar a palavra do reino de Deus nos nossos corações, que é terra fértil. A segunda semente ali, ela cai em pedras, e Jesus diz ali que a pessoa recebe com alegria essa palavra, só que não há raiz profunda, ela não busca a raiz profunda. E logo a perseguição por causa da palavra, as críticas por causa da palavra, várias coisas se levantam quando você se posiciona no reino de Deus. Uns te chamam de ignorante, outros te chamam de crença limitadora, outros te criticam, te julgam. Não estou falando de uma forma religiosa, mas aquela forma a qual você tem que tomar uma posição no reino de Deus. Um posicionamento no reino de Deus. E algumas pessoas se incomodam. Não estou falando que você deve ser religioso, jamais. Jamais, porque Jesus não é religião. E vendo a perseguição por causa da palavra, por causa desse posicionamento em fé, as pessoas se entristecem. Terceiro tipo de semente, Jesus explicando para os discípulos, é aquela semente que cai naquele solo que nasce os espinhos e logo a sufoca. E Jesus disse: essa semente, esses espinhos, significa os prazeres da vida, significa correr atrás das coisas do mundo e as riquezas e tudo aquilo que não é pão. Não estou dizendo que você não deva ser rico e próspero, mas porém esse não é o alvo para a sua vida. Não é a busca. A nossa busca, em primeiro lugar, em Mateus capítulo 6, diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então esse não é o nosso alvo. Mas quando a pessoa ela tem pressa
ela não entende aquilo que Davi disse: todos os meus dias já foram escritos antes de nenhum deles existir. A pessoa se apressa em buscar riquezas, não espera no Senhor. E essa semente ela é sufocada pela aquilo que o mundo atrai, pela ilusão que o mundo cria na mente das pessoas. Buscam coisas a quais não são pão para nossas vidas, não é alimento sólido. E a quarta semente é aquela que cai num bom coração, no centro do coração humano. Essa semente é aquela que dá fruto, Então, amados, a palavra do Evangelho não pode estar à margem do nosso caminho. A palavra do Evangelho ela não pode ser sufocada pelas perseguições por causa do nosso posicionamento em fé. A palavra do Evangelho ela não pode ser substituída pelas alegrias momentâneas que o mundo nos oferece, pelas ilusões a qual o mundo nos oferece. A palavra do Evangelho ela não pode criar tristeza no nosso coração, dúvida, mas ela tem que estar aliançada nessa boa terra, nessa terra fértil. Nosso coração ela tem que ser uma terra fértil, por isso se transforma nessa terra fértil. E que a palavra ela caia no centro do seu coração, em vossa consciência, como o Senhor disse: não escreverei mais em tábuas humanas, mas sim em vosso coração, em vossa consciência. Que a vossa consciência seja transformada pelo Evangelho. E que você possa dar frutos, 100, 60 e 30, não importa, que você dê fruto no Senhor, amém? Somos daqueles que somos chamados para dar frutos, e frutos de paz, frutos de alegria, frutos de manifestação daquilo que é um discípulo do Senhor, levando luz, sendo sal, levando gosto para a vida das pessoas e manifestando a graça e a paz que excede todo entendimento sobre nossas vidas e sobre aqueles que estão à nossa volta. Por isso, amados, seja essa terra fértil, e dê fruto para a glória e honra do Senhor. Não se apressa. Aqueles que confiam no Senhor jamais serão abalados, são como os montes de Sião, mas permanece para sempre. Saiba que aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Saiba que todos os dias de vossa vida já foram escritos no livro do Senhor. Basta você ter um alinhamento da história a qual você está vivendo com a história a qual o Senhor já escreveu para a vossa vida. Que seja um tempo de alinhamento, que a nossa história se alinhe com a história que o Senhor escreveu. E fica na paz que excede todo entendimento, graça e paz.